Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a alegria de contarmos mais uma vez em Araçatuba, né, com a presença do nosso amigo André Luiz Sobreiro, que fez um ciclo de palestras há algum tempo atrás e agora voltando, né, com esse ciclo de palestras aqui na nossa região. Da outra vez não foi possível, né, de fazermos, né, um especial, né, um bate-papo com André Luiz Sobreiro, mas agora temos aqui, né, a alegria de contar com o mesmo. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos de André Luiz Sobreiro, da cidade de Severínia. E Nelson, muito obrigado pela oportunidade, querido. Obrigado pelo convite e vamos conversar sobre doutrina espírita. Beleza, eu não, infelizmente não pude comparecer em Aracanguá, né, Santo Antônio do Aracanguá, onde você proferiu palestras. Disseram que foi muito boa. Também na Casa do Caminho aqui em Araçatuba, né, no último domingo, na Casa do Caminho também não pude comparecer. Problema com famílias e tal, família pessoal de fora, filharada, chegando com netaiada, chegando lá de Goiânia e tal, e coisa, a gente estava bastante compromissado com problemas familiares. Problemas bons, né? Problemas bons, né? Problemas bons. Então, o André Luiz Sobreiro, por favor, fale um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho. Eu sei que você faz palestras, fazendo palestras por várias cidades, por várias regiões. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, antes de tudo, a jornada, né? Lá em Aracanguá nós falamos sobre além da vida, outra vida. Uma abordagem que acabou ficando interessante, porque o tema nos dá condições de poder interpretar o título de várias formas. Ontem de manhã, aqui na Casa do Caminho, nós falamos sobre o livro Consolador, desse projeto da USE de revivecer a obra psicográfica de Chico Xavier. O Ricardo nos pediu para contribuir, escolheu um livro do Chico e falar sobre ele. E nós escolhemos essa obra magnífica de Emmanuel, essa obra-prima de Emmanuel, que já faz do Chico assim um ser espetacular, porque ter condições mediúnicas de falar, de psicografar a caminho da luz e o Consolador faz do Chico um ser fantástico. Então essas duas palestras foram proferidas aqui em Araçatuba. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu conversei rapidinho com o Ricardinho hoje e eu não perguntei, foi gravado lá? Levou o rapaz lá para gravar a palestra da Casa do Caminho? Não? Sim, a da Casa do Caminho foi gravada. Inclusive o Enéas gravou um pedaço, o trechinho de meia hora já está disponível no YouTube. E a gravação completa ainda não está disponível, mas daqui a um tempo vai estar. Foi gravado, sim. Então nós mostraremos aqui também no nosso site, né, e também na Rádio Bandeirantes, né? Assim que estivermos em posse do material, mostraremos aos nossos ouvintes, amigos do site também, essa palestra de ontem, né? Ontem, dia 29, ontem dia 29 de junho, aqui em Araçatuba, e fiquei sabendo que o pessoal lá gostou muito, 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 e até te convidaram para fazer um seminário e tal, né? Muito bom. Em breve mostraremos aqui, tá bom, André? Beleza, vamos trabalhar. E quanto a nós, o que a gente pode dizer? Eu estava falando com o Ricardo ontem, andando por Araçatuba, rapaz, que nunca foi a minha intenção fazer palestra espírita. A própria espiritualidade se encarregou, né? Eu escrevi 2 ou 3 palestras, Nelson, para substituir o palestrante caso algum nos deixasse na mão lá em Severínia. Caso ele ligasse e falasse, olha, eu não vou poder fazer palestra hoje em Severínia, eu teria 2 ou 3 palestras, 2 ou 3 temas prontos para substituí-lo, assim, de última hora. Até que um belo dia, um amigo lá de Mirassol, que dirige um centro espírita em Jaci, nos visitou, pela primeira vez ele visitou Severínia, virou para mim e falou assim, você podia fazer uma palestra para nós lá em Jaci, né? Falei, vamos lá, né? Isso foi em janeiro, a palestra foi marcada para maio. Eu tive 4 meses para me preparar. E dali para frente não parou mais. Hoje eu estou com quase 450 palestras fora de Severínia. Não conto as de Severínia, não conto os estudos pela internet. E graças a Deus a Rede Amigo Espírita nos deu a oportunidade de fazer um estudo semanal sobre mediunidade.
o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Nós gravamos, antes de ontem, a 28ª aula. Estamos com 83 aulas gravadas sobre os livros de Emmanuel, A Caminho da Luz e o Consolador. Ela não é transmitida ao vivo, mas é gravada todo domingo, disponibilizadas também na Rede Amigo. Então nunca foi minha ideia fazer palestra. A espiritualidade se encarregou de ir divulgando, encaixando, e aí a coisa tomou o rumo que tomou, né? Esse trabalho todo fica disponível na Rede Amigo Espírito, André? O Zé Aparecido, nosso amigo Zé Aparecido, lá de Auriflama, ele deixa disponibilizado para quem quiser acompanhar esse trabalho? Esses trabalhos das obras de Emmanuel e do estudo da mediunidade, sim. E muita coisa que a gente consegue gravar, ele nos abre a possibilidade de disponibilizar também. Ele nos permite, graças a Deus, muitas vezes ele nos visita. Ó, Zé, vou estar em tal lugar. Ele vem de encontro, grava, às vezes transmite ao vivo, abre portas magníficas para ele, para a gente, né? Um abraço a ele, inclusive, né? Mas o Zé dá muita abertura para o trabalho da gente, sim, graças a Deus, e o Zé nos ajuda muito, né? Um grande divulgador da doutrina. Com certeza. Ô, André, você profissionalmente, você é professor, né? Professor lá na sua cidade, lá em Severínia. E isso, eu tenho a impressão, você vai confirmar ou não, se que te dá assim uma possibilidade de um trabalho, vamos dizer, diferenciado assim pelo fato de você estar acostumado a ensinar pessoas e também pela didática, tá? Pela didática, né, de um professor. Ou você crê que não, que qualquer um poderia, mesmo outra profissão, poderia ter essa didática toda? Eu não estou dizendo em termos de conhecer mais ou menos o espiritismo, tá? Eu estou dizendo em termos de didática. Eu acho que a didática ajuda um pouco, sim. Mas aí nós temos que pensar também, né, Nelson, que na exposição bem feita tem no mínimo duas vertentes, duas opções, a didática e o conhecimento. Nós vemos inúmeros espíritas que têm um grande conhecimento, mas não têm uma boa didática. Outros têm uma grande didática, mas não têm um bom conhecimento. Quem é que chega a se tornar um expoente, mesmo que seja em termos regionais? Quem tem boa didática e bom conhecimento. Mas eu acho que a didática do professor ajuda. Então, quer dizer, a didática é natural para um professor, pelo menos na grande maioria dos casos. Se houver o bom conhecimento, se além da didática do professor, a pessoa buscar o conhecimento espírita, a coisa fica boa. A gente consegue divulgar com bastante relevância, com bastante sucesso. Dá para fazer um bom trabalho. Mas é o que você falou, a didática ajuda muito. A facilidade para expor, a facilidade para montar uma palestra, como nós já temos prática para montar a aula. Como é que eu vou expor, de que forma eu vou fazer com que as pessoas entendam o que eu quero passar. Isso ajuda muito. Está correta a tua colocação. Beleza, eu sou péssimo, viu, Luiz? Eu sou péssimo na parte de didática, né? Eu entendo de espiritismo, sei tudo? Não sei tudo. Mas eu entendo de espiritismo desde criança, tá? Desde criança, antes da idade escolar, naquele tempo era 7 anos mesmo que a gente entrava na escola. Antes dessa idade, meu avô já reunia ali uma meia dúzia de netos ali, sabe? E falava um bocado de coisa, mesmo antes de aprender a escrever e ler, eu já conhecia bastante coisa sobre o espiritismo através dos ensinamentos do meu avô. E criança guarda mesmo, né? Criança guarda. Preces decoradas aí enormes, aí, prece de Cáritas, prece disso, prece daquilo. Eu lembro decoradinho e tal, por quê? Porque eu aprendi quando era criança. Hoje eu já não decoraria jamais, né? Então as pessoas às vezes comentam comigo, porque faz uma palestra aqui. Não é minha praia. Não é minha praia. Não, mas vai lá falar com a gente. Não, de jeito nenhum. A minha praia é pôr as pessoas que sabem falar, para falar, tá? Estimular as pessoas que sabem fazer palestra, mostrar o trabalho dessas pessoas aí para a grande região de Araçatuba através da rádio e para o mundo aí com o nosso site. Eu gostaria de agradecer, por falar aqui no início, eu me esqueci, viu, André? O Luiz Sack, nós estamos aqui na residência do Luiz Sack, né? E ele é um grande amigo, um grande batalhador da doutrina espírita, né? Ele que é lá do grupo espírita da Fraternidade, né? E está hospedando aqui o André Luiz Sobreiro, né?
Aí, beleza, hein? E, então, muito obrigado, tá, o Luiz Sá. Você quer vir aqui falar? Vem aqui dar um cumprimento. Vem aqui atrás mesmo, que aqui o sofá aqui, da sua casa, tem aqueles 3 enormes ali, mas você deu esse pequenininho aqui para nós, então não vai dar para você sentar aqui. Tá bom? Tá bom. Eu tenho uma amizade muito grande, eu brinco muito com o Luiz, e vice-versa, viu, André? Dá uns cumprimentos aqui a todos os nossos ouvintes, os amigos do site, o Luiz Sack. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada de ter recebido essa grande personalidade aqui. Eu sou André Luiz, e o meu amigo aqui, que eu chamo ele de, como fala, sobre Nelson Custódio. Eu falo para ele que ele é um deus grego sempre, e Deus que abençoe vocês dois, e que sejam sempre bastante felizes, bastante trabalho para divulgar a doutrina dos Espíritos. Isso que é interessante para mim. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tá, Luiz? Nós que agradecemos, né, Luiz? André Luiz. Então, o André, fala pra gente um pouquinho sobre espiritismo, sobre todo esse estudo que você faz em relação às obras de André Luiz, a obra Os Mensageiros. Fala um pouquinho para nós sobre tudo isso. É interessante, Nelson, porque no começo eu lia feito um desesperado. Eu tinha dia de eu sentar com 3 livros para ler. 2 obras de Kardec, uma de André Luiz, 2 de André Luiz, uma de Kardec, ou uma de Kardec, uma de André Luiz, uma de Emmanuel. Eu não sei nem como é que eu consegui guardar isso tudo, cara. Que era uma confusão de livro que eu não sei nem te explicar. Mas hoje eu consigo entender que dentro do planejamento eu tinha pouco tempo para me preparar. Porque eu cheguei à Casa Espírita, lá em Severínia, né, ao Portal de Luz, em julho de 2005. Para em março de 2007, eu começar a dirigir uma reunião mediúnica, com menos de 2 anos. Eu não tive nem tempo de falar, de me preparar, e não tive a opção de falar, olha, não posso, não estou preparado, não me vejo em condições. Porque a reunião tinha que abrir e alguém ia ter que dirigir. Se eu não encaro, a reunião não abria. Então eu tive que encarar. É assim, ou você vai ou você vai. Então, com menos de 2 anos de doutrina, eu tive que dirigir uma reunião mediúnica. E 2 meses depois, em maio de 2007, veio a primeira palestra lá em Jaci. Então eu tive muito pouco tempo para me preparar. Por isso que eu lia que nem um desesperado. E graças a Deus eu consegui assimilar bem. Porque eu costumo dizer o seguinte: você quer entender Espiritismo? Estuda Kardec. Parece uma informação boba, né? Lógico, o Espiritismo tem que ser Kardec. Mas a gente vê que as pessoas estudam tudo, menos Kardec. E isso é um motivo de muita tristeza. Kardec parece um ilustre desconhecido para o movimento espírita. As pessoas estão estudando tudo, menos Kardec. Então a gente precisa estudar de forma metódica, de forma organizada, ter lá aquele horário, se possível todos os dias, se não os dias certos, para que a espiritualidade nos visite, nos ajude a entender, estudar. Em cima desse método e desse auxílio espiritual, a gente consiga criar a nossa maneira de pensar para poder divulgar isso. Se você optou por fazer palestra, criar a sua linha de raciocínio e ir ao trabalho. Se você optou por não fazer palestra, optou por estudar para desenvolver o seu trabalho na Casa Espírita, estudar dentro daquilo que Kardec ensina. Porque muitas vezes a gente estuda, mas na hora de trabalhar faz do jeito que quer. A gente que visita muitas casas espíritas vê isso também. Lê muito, sabe até bem sobre a codificação, mas na hora da prática faz do jeito que quer. Então tem muito disso. A teoria é conhecida. A prática a gente faz à moda da casa. Como diz o Alberto Almeida, né? À la carte, e não à la Kardec. Então, é preciso estudar. É preciso refletir sobre aquilo que a espiritualidade deixou. E na hora de você complementar a codificação, é bom escolher uma obra de confiança. Particularmente, eu concordo com o Ricardo, presidente da USE de vocês. Eu sou fã da obra psicográfica do Chico. Tem pessoas que preferem a obra do Divaldo, nós respeitamos. Eu acho a obra do Divaldo, embora não seja um profundo conhecedor, eu acho a obra do Divaldo totalmente confiável. A minha preferência pela obra do Chico não quer dizer que eu não goste da obra do Divaldo.
Não é uma crítica, é só uma preferência. Mas na hora de complementar ou de buscar subsídios para entender as obras básicas, é necessário buscar obras de confiança. E é aí que muitas vezes a gente falha. A obra do Chico é fantástica, a obra do Divaldo é muito séria, Hermínio Miranda é um belo escritor também. Enfim, buscar obras sérias para entender a codificação. Eu acho que em relação a Chico e Divaldo, Chico Xavier, principalmente André Luiz, aprofunda mais, faz uma devassa no plano espiritual, né, André? Com certeza. É interessante porque no estudo da mediunidade que a gente faz no sábado, nós acabamos de ter uma confirmação disso, eu vou citar para vocês aqui, para você, para o seu Luiz e para os ouvintes. Kardec nos fala no livro dos médiuns sobre as reuniões espíritas, que podem ser frívolas, instrutivas ou sérias, dependendo do quê? Do objetivo da reunião e do objetivo dos membros da reunião. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala sobre o psicoscópio, que é um aparelho usado para mensurar as vibrações emitidas pelos membros da reunião. Se o membro vai à reunião com objetivos sérios, com objetivos instrutivos, para ajudar e para ser ajudado, ou se ele vai lá por curiosidade, ou se ele vai lá buscar uma comunicação de alguém, de algum ente querido que já partiu. Olha o complemento. Kardec não diz quais podem ser os objetivos da reunião? Como é que a espiritualidade sabe o objetivo de cada um de nós? Através do uso do psicoscópio. Complementa a informação de Kardec. Devassando o plano invisível, como você falou. Então uma informação complementa a outra. Como é que a espiritualidade sabe os meus objetivos ao ir a uma reunião mediúnica? Usando o psicoscópio. E vasculhando as minhas emissões energéticas, mentais, fluídicas. Aí ele sabe se eu vou lá para ajudar e para ser ajudado, ou se eu vou lá para brincar, ou se eu vou lá porque eu quero ter méritos para ajudar a minha casa. E a gente deveria ir sem querer nada em troca. Mas o psicoscópio ajuda a definir quais são os objetivos de cada membro e, por consequência, os objetivos da reunião. E aí? Em cima dos objetivos da reunião, a espiritualidade pode planejar o futuro da casa espírita. E aí a gente percebe que tem casa espírita que tem 20 anos que não muda. Os membros são os mesmos, os livros estudados são os mesmos, não sai daquilo. Por que será? Realmente. E o incentivo, assim, né, para as pessoas, para estudar, né, as obras de Kardec e até as do Chico Xavier também, né, André Luiz, porque principalmente eu convivo com muitos espíritas aqui na nossa cidade, né, muitos, de todas as casas, dirigentes, médiuns e frequentadores, só frequentadores também. Eu convivo, devido aí ao nosso trabalho aí com o Clube do Livro Espírita, né, e também a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. Então, eu recebo assim, muitas assim, críticas, assim, sugestões, vamos dizer assim, né, que a maioria prefere, a maioria dos associados preferem os romances, né, os romances. Mas o que você tem a dizer, André, um incentivo para essas pessoas, para que leem também as obras básicas e também as obras de Chico Xavier e de Divaldo Franco? Principalmente do André Luiz, que nós estamos nos referindo aqui a devassa ao plano espiritual, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, Nelson. Se você é um frequentador da casa, se você vai lá, assiste a sua palestra, toma um passe, você pode ler o que você quiser, embora eu ache que as pessoas deveriam ler coisas um pouco mais profundas. Se você é um trabalhador da casa, é necessário ler obras um pouco mais sérias. O trabalhador, seja qualquer trabalho, ele não pode ficar só no romance. Ele pode ler o romance, mas ele precisa dar uma olhada nas obras básicas. O dirigente da casa, seja o dirigente do estudo ou o presidente da casa, ele precisa conhecer bem a codificação. Então é muito necessário estudar, porque é ali que nós vamos aprender a separar o joio do trigo. É ali que o romance vai cair na minha mão e eu vou ler e falar, isso aqui não dá não. Tem bobagem aqui. E infelizmente a gente sabe que isso acontece.
Aqui não vai crítica a ninguém, não, mas a gente sabe que, infelizmente, tem muita coisa sendo publicada e que não bate com os princípios fundamentais da doutrina espírita. E o que vai nos ensinar a separar o joio do trigo em termos de bibliografia é o conhecimento de Kardec. É o conhecimento da codificação, das obras básicas. Então é necessário estudar. E escolher obras sérias, repetimos, para complementar o entendimento das obras básicas. E nisso, a obra de Chico Xavier é fantástica. Ela complementa mesmo. André Luiz devassando o plano espiritual, como você falou. Emmanuel, nesse trabalho bendito de estudar profundamente o Evangelho. De complementar o vértice religioso da doutrina espírita, que foi o que nós falamos ontem na Casa do Caminho. Ele diz que dos 3 aspectos da doutrina espírita, científico, filosófico e religioso, na opinião dele o religioso é o mais importante. E Emmanuel é, por excelência, um evangelizador. Na verdade, a missão de Emmanuel é muito maior que essa, se a gente for olhar de forma profunda. Emmanuel é o responsável pela evangelização da pátria do Evangelho. Só isso. Quer dizer, se o Brasil é a pátria do Evangelho, Emmanuel é o responsável por evangelizar a pátria do Evangelho. Olha a importância desse espírito. E o que Emmanuel faz? Ele coordena toda a equipe de espíritos que escreve pelas mãos do Chico. Todos eles. Meimei, Sheila, André Luiz, Cornélio Pires, todos esses espíritos, antes de escrever, todo esse material passou pela supervisão de Emmanuel. E aí nós vamos começando a entender quem é esse espírito. Então, interessante, né? Um palestrante, eu não vou citar nomes, mas um palestrante disse que ouviu de Chico Xavier, quando encarnado, né? Que Emmanuel reencarnaria, segundo parece que já está reencarnado, e seria voltado, a profissão, no caso, seria voltado para a educação, né? A educação, primeiramente, né? Depois, talvez, algum cargo público, político, e aí sim, depois de uma certa idade, se fortalecer, focar muito mais mesmo a nossa doutrina. Tomara. Nós estamos precisando de gente do nível dele mesmo. Não sei dizer se é verdade ou não. Ele chega a dizer no Consolador assim, quando ele está falando sobre a necessidade de evolução, ele fala assim: inclusive para nós que já nos libertamos das encarnações dolorosas. Ele está dando a entender que ele mesmo não precisa reencarnar mais. Isso é uma polêmica. Eu, particularmente, não gosto dessas polêmicas por um motivo bem simples, Nelson. Se ele está encarnado ou não, o que muda na nossa vida? Não muda nada. Eu preciso fazer a minha reforma íntima do mesmo jeito. Agora, que é um espírito sublime, eu te garanto. Na parte política, se for para um cargo administrativo grande, aí pode influenciar bem, né? Ah, sim. Nós estamos precisando de um presidente do Brasil com a moral de Emmanuel, né? Se for para ele encarnar e virar político, aí eu pediria a Deus que viesse mais gente do nível dele, né? Encarna ele, encarna a Joana, encarna Paulo de Tarso, pelo amor de Deus, manda encarnar logo, já devia ter encarnado, né? Pelo amor de Deus. Porque aí, como senador, como lá o Públio Lentulus, também não iria resolver muito, mas já é, né? O Senado já é alguma coisa de peso também, né? Pelo menos para botar ordem, né? Para tentar disciplinar alguma coisa, né? Já aflora aquela coisa do Públio Lentulus, né? Dura. Quem sabe, né? Deus abençoe que dê certo. Então, e começando, segundo essa informação, começando como professor. Então ele tem alguma coisa para espiar, né? Que caiu na educação, meu querido. Mas se isso for verdade, ele vai ajudar a colocar a educação na linha, né, cara? Ainda mais se for da rede pública, ainda mais se for da rede pública, né? Vai espiar algum erro tenebroso do passado, né? Mas ele vai colocar, se for verdade mesmo, ele vai ajudar a colocar na linha, cara. É um espírito muito inteligente, agregador, porque hoje a coisa está tão desunida que, se realmente estiver acontecendo, ele vai unir pessoas, vai repensar conceitos. Se for verdade, vai ser muito útil, não tenha dúvida disso. E aí, comenta você também que o Chico Xavier seria, né, o seu mentor espiritual. Tem uma teoria, eu não sei de onde tiraram isso, eu queria saber fonte, né? Eu queria saber livro. Da inversão, né? Emmanuel dirigiu o trabalho do Chico, aí o Chico desencarnando, o Emmanuel em tese estaria encarnado, haveria inversão, né? O Chico iria dirigir, ou iria
ajudá-lo durante essa encarnação. Faz sentido, porque os biógrafos dizem que eles vêm numa parceria já há muitas encarnações, né? Desde o tempo de Jesus, quando Públio Lentulus esteve encarnado, e sabemos que Públio Lentulus é uma encarnação de Emmanuel, Chico já estava por perto, né? Então faz sentido, né? Faz sentido. É verdade. Bom, você que estuda profundamente as obras de Chico Xavier, né? André Luiz principalmente, faz aqui pra gente um apanhado, André Luiz Sobreiro, sobre principalmente o livro Os Mensageiros. Comenta um bocado pra gente aqui, não vou ficar interrompendo muito não, sobre tudo o que você já levantou sobre o livro Os Mensageiros. Os Mensageiros foi o que eu menos li. Não é Os Mensageiros que você citou, foi foi um outro livro de André Luiz que você citou? Qual foi que você falou que você estuda lá na Rede Amigo Espírita, que você e nos domínios da mediunidade, tá? Esse é um que você mais abordou. Eu estou falando aqui, eu acabo confundindo o título do livro. O livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é um livro onde André Luiz vai poder vasculhar os bastidores de reuniões mediúnicas. Ele vai fazer um estudo profundo sobre a situação dos médiuns. Começa falando sobre mediunidade com Jesus, que vai depender muito do objetivo do médium. Depois ele vai falar sobre o psicoscópio, também buscando o objetivo do médium, a espiritualidade usando esse aparelho para entender o que o médium quer, nunca para julgar o médium, que a gente pensa assim, o aparelho vai vasculhar as vibrações emitidas pelo médium, eles estão julgando o médium, não. Eles só querem saber o seguinte, o que o grupo tem para oferecer. Que aí a gente pensa o seguinte, por que determinada entidade, muito difícil vibratoriamente, às vezes o médium tem extrema dificuldade para segurar, porque ele quer rasgar a toalha, ele quer quebrar a casa inteira, por que essa entidade se manifesta nessa casa e não naquela? Quais os critérios? Isso tudo é avaliado com o uso do psicoscópio. Essa casa tem condições de receber um sofredor desse, aquela casa não tem. Esse médium tem condições, aquele médium no mesmo grupo não tem. Tudo isso é descrito para a gente no livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz vasculha de forma profunda a mediunidade. Tudo isso para a gente entender o seguinte, o que é mediunidade com Jesus? É só vontade de fazer caridade? Não, é método, é disciplina, é estudo sério na casa espírita, em grupo, e estudos individuais em casa. Será que o médium pode estudar só 1 hora por semana na casa espírita? Então vamos lá. Vamos lá, vai. O estudo mediúnico, vou chutar, na quarta e a reunião mediúnica na quinta. Será que eu posso estudar só 1 hora por semana? Será que eu não tenho que abrir livro todo dia? Será que eu posso orar, 10 minutos ao me levantar da cama e 10 minutos ao deitar? Nesse mundo que vibratoriamente nos oferece tanta coisa errada, a televisão só dá notícia ruim? Será que eu posso orar 15, 20 minutos por dia? E a vigilância? Eu preciso vigiar a minha vibração, eu não posso entrar em qualquer assunto. Outro erro que nós cometemos e que é explicado ali também. A gente tem mania de achar que a gente tem que se vigiar só no dia da reunião mediúnica. Hoje é dia de reunião mediúnica. Eu não posso entrar em tal assunto. Eu não posso ligar a televisão em tal programa. Como se nos outros dias a gente pudesse. Quer dizer, a gente é médium só no dia da reunião? Não, nós temos que ser cristãos todos os dias. É outro erro que a gente comete e André Luiz explica ali. Às vezes, eu cometo o erro 6 dias por semana, me policio por causa da reunião mediúnica e a gente acha que está agindo certo. Tudo isso é vasculhado ali no livro Nos Domínios da Mediunidade. E na obra Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, ele comenta esse livro de forma brilhante. Brilhante. Um comentário muito bem feito. No caso, a mediunidade é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina, né? Porque você ter uma atitude digna, uma atitude correta, inclusive de sentimentos, porque às vezes a pessoa está fazendo tudo certinho, né?
pessoa está vendo você, posso fazer isso, posso fazer aquilo, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo e tal, mas por dentro ele está se sentindo, né? Está se sentindo com mágoa, está se sentindo com ódio, está se sentindo com inveja, com essas coisas todas pejorativas aí de sentimentos. E isso é mais difícil ainda, né, André? É a caridade mecânica, né? Vamos entrar nesse conceito, foi bom você ter tocado nesse assunto. Acho que eu falei sobre isso lá na Casa do Caminho ontem. Quantas vezes a gente sai para fazer palestra, mas não está com vontade de fazer? Quantas vezes a gente sai para ir na casa espírita, mas no fundo a gente não está com vontade de ir? A gente vai porque tem que ir, não porque quer ir. E às vezes a gente entra num conceito que também é discutido por André Luiz, mas em outra obra, se eu não me engano é No Mundo Maior, que é o conceito do ativismo. Fazer mecanicamente fora, o máximo possível, achando que a gente vai compensar fora o que não fez dentro. Então, às vezes, a gente vai muito à casa espírita porque não tem paciência para ficar em casa. O ambiente em casa, às vezes, não está legal e para não ter que enfrentar aquele ambiente complicado, a gente sai. E a casa espírita pode ser só uma fuga. Ou então a gente se cuida, não entra no tal assunto, não assiste tal coisa, não olha tal matéria na revista, mas por dentro, como você falou, está com ódio, está com mágoa, está com culpa, está com inveja. Então, muitas vezes, esse comportamento é um verniz, é uma máscara, que não engana ninguém. Pode enganar aí a equipe encarnada, mas por vibração a equipe desencarnada sabe. Nós acabamos de falar do psicoscópio. E principalmente não engana a gente mesmo. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então eu posso enganar o dirigente da reunião, eu posso enganar os outros médiuns, eu posso enganar todos os membros da reunião. Mas eu não engano os desencarnados e principalmente não engano a mim mesmo. Lá na sua cidade, na sua casa espírita, a casa de que você participa, você tem um grupo mediúnico, 1, 2, 3, tem casas que tem vários grupos mediúnicos, né? E tem casas que tem um grupo mediúnico só. Como é que é lá, André? Lá nós temos um só, uma casa pequena, com dificuldade, porque é uma cidade pequena ainda, cheia de preconceitos contra o movimento espírita. Eu até comentei com o seu Luiz e com o Ricardo que de uns meses para cá, a coisa deu uma melhorada. A frequência das palestras melhorou, as pessoas estão se interessando pelos estudos. Agora, depois da Copa do Mundo, no dia 15/7, nós vamos estar abrindo um novo grupo de estudos de mediunidade, porque hoje nós não temos um grupo de estudos sobre mediunidade aberto para todo mundo. Nós temos uma reunião de estudos imediatamente antes da reunião mediúnica. Então, por ser antes da reunião, você não pode deixar qualquer um estudar, infelizmente. Então o estudo ficou resumido aos membros da reunião. Agora nós vamos abrir um estudo aberto para quem quiser estudar. Mas lá nós estamos vencendo o preconceito ainda. Então depois de 9 anos que eu frequento aquela casa, agora que nós estamos vendo a coisa engrenar. As pessoas estão se interessando, estão estudando. E esse novo estudo visa o quê? A abertura de um estudo aberto, né, para qualquer um, para quem quiser estudar, e a formação de novos trabalhadores para a reunião mediúnica, que é pequena. Acho que nós temos 2 médiums só. Se ficar doente uma, só tem uma. Se ficar doente as 2, não tem reunião. Mas o interessante é notar a necessidade da renovação. E as casas que não têm mocidade espírita sofrem muito com isso. Se tem mocidade espírita, você já vai formando lá de baixo. E a mocidade é de extrema importância. Você já vai formando uma consciência espírita desde a adolescência. Às vezes até desde a evangelização. Já vem a criança com uma consciência espírita. Passa para a mocidade com consciência espírita. E vai se tornar um trabalhador da casa. E é onde nós também temos dificuldade em Severino. É que eu sempre comento, a importância da evangelização e da mocidade. Mas começando, como você citou, da evangelização. Eu fico muito contente, viu, André? Aqui é uma cidade, né, uma cidade grande, né, em vista da sua cidade, né? É uma cidade grande. Eu vejo, às vezes até em locais de um certo risco, né, em periferias, avós, às vezes os pais, mas principalmente avós.
levando crianças, que eu sei, a gente conhece, que os pais, né, já têm aquele risco. Os pais já não têm uma vida correta, né, e as crianças, então, estão em situação de risco. E vejo os avós, às vezes, levando até a igreja católica, até a igreja evangélica. Alguns até levam também nessas casas maiores que servem sopas, né? Essas casas espíritas aqui em Araçatuba, tem várias que servem sopas aos domingos, né? Levando ali para a evangelização, enquanto os avós ou os pais assistem a palestrinha para depois tomarem sopa, né? Então isso é muito importante em todas as religiões, não é só na nossa espírita, não. No rádio, principalmente, nós temos muitos ouvintes não espíritas na rádio. Eu tenho certeza disso, porque eu milito no rádio aqui há mais de 30 anos. Eu já tive programa diário, programa musical, informativo e tudo mais. Então eu sou bem conhecido aqui, sabe? Eu passo pelas ruas, pessoas que eu tenho certeza que nunca entraram, mas talvez nunca entrarão em um centro espírita, que não são espíritas, e comentam comigo: legal aquele programa lá sábado, não, rapaz, você leva umas pessoas lá que tem uns conceitos bacanas, né? E tal, quer dizer, as pessoas estão ouvindo, mesmo não sendo espírita, mesmo não indo até a casa espírita. Então eu fico muito contente quando eu vejo os pais ou os avós levando as crianças para se evangelizarem. Eu já comento isso com a minha família. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, pelo fato que dificilmente uma criança que frequenta alguma religião já desde a tenra idade, dificilmente tornar-se um marginal na vida. Tem, com certeza tem muita importância a evangelização. Não digo a evangelização espírita, em qualquer religião. Agora a gente precisa comentar, Nelson, um erro que nós estamos cometendo. E é chato falar sobre isso. Muitas vezes a evangelização espírita está falhando. Porque ela não está preocupada em evangelizar a criança, ela está preocupada em praticamente injetar princípios fundamentais da doutrina espírita na criança. E às vezes a gente vê no quadro de matérias que são ensinadas na evangelização espírita, criança de 7 anos aprendendo pluralidade dos mundos habitados. Me explica, para quê? Qual a utilidade de uma criança de 7 anos aprender pluralidade dos mundos habitados? E aí ele sai falando de pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, comunicabilidade através da mediunidade, e ele continua agressivo, briguento, respondendo para os pais, brigando na escola e respondendo para o professor. Isso é evangelização? Reflete um pouco comigo. Adiantou o quê? Eu acho que pelo menos até os 10 anos nós temos que ensinar a criança que ela tem que ser boa. Evangelização ensina a rezar, ensina a ser bonzinho, ensina a respeitar os pais, ensina o que é família, para depois entrar com princípios fundamentais da doutrina espírita. A evangelização espírita, muitas vezes, ela está virando um despejo, um despejar de conteúdo. E a criança sai de lá mais culta e tão agressiva quanto ela entrou. Eu não estou vendo grande utilidade nisso. É aí que nós precisamos pensar. André, eu sempre pergunto isso para vários participantes nossos. Alguns, um pensa de uma forma, outros pensam de outra. Eu vou perguntar qual é a sua forma de pensar. Eu tenho a minha formada e tal, e eu gostaria de saber de você, como professor que é, inclusive. Até vários confrades e confreiras citam isso em palestras, né? Que deveria os pais, né, principalmente os pais, os avós ou os responsáveis pelas crianças, deveriam obrigar as crianças a irem até a evangelização, ou na igreja ou no centro espírita, porque os pais, no caso, não perguntam para a criança se quer ir à escola normal, ou se quer ir ao médico. Precisa ir ao médico, vai ao médico e pronto. Precisa, tem que ir na escola, vai à escola e pronto. E a maioria dos pais, às vezes, fala: a criança não quer ir e tal, não quer, eu não vou levar. Qual é a sua posição? Olha, obrigar eu não sei dizer. Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada. Mas eu acho que poderiam conversar mais e forçar um pouquinho. Não digo obrigar, mas pelo menos tentar um pouco. Porque eu acho o seguinte: a gente pode virar para o filho e falar o seguinte: você tem tempo para a escola, você tem tempo para brincar. Eu acho que 1 hora, 1h30 para Deus por semana não vai te matar. E lá na frente você vai me agradecer. Então talvez obrigar não seja o caso. Eu não tenho uma opinião formada sobre obrigar.
mas convencê-lo, e às vezes até de uma forma um pouco mais ríspida, pode ser útil, né? Porque hoje ele vai reclamar, talvez ele vá para a evangelização de uma forma até desanimada, né? Eu não queria ir, estou indo para evitar que meu pai brigue comigo. Mas lá na frente ele vai agradecer. É só a gente pensar. Ele tem a semana inteira para brincar, o videogame está lá à disposição, a bicicleta está lá, o campo de futebol está lá, semana inteira. Agora 1 hora e meia para Deus ele tem que ter. E lá na frente ele vai agradecer. Então eu já parto do princípio assim, de faixa etária, vamos supor até 10, 12 anos. Eu concordo de que obriga. Agora depois disso aí, depois de 12 anos, não tem mais pai que consegue obrigar, né? Não é isso? Entendi. É uma opinião válida, né? Até 12 anos, né? Bota freio. Dali pra frente ele escolhe. Não tem como segurar. Não tem mais, dá pra segurar. É uma opinião válida. É uma opinião válida. Concordo. Bem pensado. Bom, então, o Espiritismo está aí na mão, né, dessas crianças que, na opinião nossa, aqui, no modo geral, né, devem frequentar a evangelização, depois participarem, logicamente que não obrigado, porque o jovem, né, jamais obrigar o jovem, mas conversando, como você disse, indo lá desde pequenininho lá, com certeza ele irá de boa até a evangelização, até ao movimento dos jovens no Centro Espírita. E aí está, né, o André Luiz Sobreiro, o futuro da nossa querida doutrina espírita, né? Futuro do movimento espírita. É isso que às vezes a gente não pensa, né? A evangelização, ela não só salva uma encarnação, mas é o futuro do movimento espírita, né? Futuros médiuns, futuros oradores, futuros presidentes de casa espírita estão sendo formados ali. A gente não pensa nisso. Então a qualidade doutrinária do futuro pode estar sendo formada ali. Mas é o que o Livro dos Espíritos nos diz, né? Primeiro se forma o moral, depois se forma o intelecto. Então é muito necessário que a gente, até essa idade que você citou, 10, 12 anos, faça uma base moral bem feita para depois começar a trabalhar princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas é bem isso mesmo. O futuro do movimento espírita está sendo trabalhado nas evangelizações. Um futuro presidente de uma federação espírita do estado de São Paulo pode estar saindo de uma evangelização. Um futuro presidente da Federação Espírita Brasileira pode estar sendo formado numa evangelização. Hoje a gente não pensa nisso. A gente só pensa naquele espírito que está reencarnando, que tem tendências e que precisa ser educado espiritualmente. A gente nunca pensa que o futuro do movimento espírita está sendo formado. Nós temos aqui o exemplo, isso que você citou, e nós temos aqui o exemplo, né, da nossa Araçatuba. O atual presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perry de Carvalho, né, o atual presidente da FEB, é daqui de Araçatuba e participou, né, da evangelização aqui na nossa cidade. Não é do meu tempo, tá? Porque eu sou de antes, tá, André? Mas a história aí, o histórico mostra, né? Todos os espíritas mais antigos confirmam isso, né? Que o César, porque aqui é Antônio César Perry de Carvalho, o presidente. E aqui todo mundo chama ele de César. É César, tá? César Perry, né? Então começou aqui, né, na nossa cidade, quando sua mãe, né, e seu tio Rolandinho e tal iniciaram o espiritismo. Ele era criança ainda. E já se engajou aí no movimento espírita, na mocidade, criou a mocidade espírita municipal aqui e tal, né, coisa, e está lá hoje é presidente da FEB. É um exemplo. Foi formado aonde? Numa evangelização e depois numa mocidade. E hoje é presidente da Federação Espírita Brasileira. Eu fico me perguntando, Nelson, quantos valores foram perdidos e a gente poderia ter aproveitado por falta de um trabalho melhor, por falta de uma evangelização melhor direcionada, ou, em alguns casos, por falta da própria evangelização em si. A gente poderia ter angariado muito mais valores para o movimento espírita. Porque a gente não pode pensar que, se fosse para ser um espírita, a espiritualidade teria tomado providência. Não é assim. A espiritualidade tem os meios dela, mas precisa do nosso trabalho. Então eu tenho para mim que muitos valores se perderam. Grandes dirigentes, grandes oradores, grandes estudiosos se perderam porque nós não soubemos trabalhar evangelização e mocidade. E jogamos fora grandes valores que
poderiam estar fazendo a diferença no movimento espírita. Municipal, estadual, às vezes até nacional, né? Perdemos grandes valores. Com certeza. Ô, André, eu quero deixar os nossos microfones à sua inteira disposição para você abordar alguma coisa que eu não perguntei, para você falar algum trecho de algum tema que você já abordou, para você concluir esse nosso bate-papo, tá? Agradabilíssimo por sinal. E da próxima vez que você vir, que dê certo de você estar lá nos nossos estúdios lá, né? Porque da primeira vez não deu aquela coisa chata que aconteceu e tal, né? De última hora ali, você foi furtado ali no estúdio, próximo ao estúdio da rádio, não teve como nem participar conosco e nem seguir em diante, né? Que você iria fazer palestra em Penápolis. Desta feita, você aqui na nossa cidade, na hora do programa nosso de rádio aqui, A Voz do Espiritismo, hora do Jogo do Brasil, e por força de contrato a emissora tem que transmitir o Jogo do Brasil, então não foi possível. Mas da outra vez, com certeza, você estará ao vivo em nossos estúdios, certo, André? Eu quero deixar então, tá, sem pressa alguma, os microfones à sua inteira disposição para que você conclua esse nosso bate-papo. Então vamos conversar um pouquinho, Nelson? Estou pensando aqui sobre esse trabalho que você faz, né? A divulgação da doutrina espírita. Eu estava me perguntando outro dia, qual a melhor forma de divulgar a doutrina espírita? Será que é rádio? Será que é TV? Será que é um filme? Como é que será que é? E eu me perguntava isso. Até que eu encontrei uma questão no livro Consolador, quando se perguntou para Emmanuel se a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos, né, dos seguidores, é uma urgência nas lides espíritas. E Emmanuel responde, em 1940, quando o livro foi psicografado e editado, que não. Que a urgência do movimento espírita é o conhecimento e a aplicação do Evangelho de Jesus à própria vida. E que o resto seria a consequência, porque a direção do movimento espírita está nas mãos do Cristo. Aí eu consigo responder a pergunta, qual é a maior forma de divulgação da doutrina espírita? É o exemplo de cada um de nós. O dia que as pessoas olharem para nós e falarem assim, nossa, o fulano está cheio de problema, às vezes está com problema de saúde, está com problema financeiro, está com problema familiar, mas ele está sempre calmo, está sempre com um sorriso no rosto. Rapaz, esse tal de espiritismo deve ser bom. Acho que eu vou lá conhecer. Essa é a maior divulgação que a doutrina espírita precisa. Mas essa nós não estamos conseguindo fazer ainda não. Porque 3x4 a gente vê espírita metido em confusão, falando pelos cotovelos, sem entender nada dos princípios fundamentais da doutrina espírita, espírita com depressão, e eu não é crítica não, às vezes a pessoa está doente, mas às vezes é por não entender os princípios fundamentais da doutrina espírita, ela quer resolver os problemas do mundo e não resolve os próprios problemas. Então a melhor forma de divulgação da doutrina espírita, o exemplo, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. O dia que as pessoas olharem para nós e nos virem bem, felizes, equilibrados, fazendo as coisas certas, as casas espíritas vão encher naturalmente. Foi o que Emmanuel falou. Agora, enquanto isso não acontece, Jesus tem um plano B, que é a divulgação através do rádio, da TV, da internet, enfim, de todos os meios. Mas aí nós temos que pensar o seguinte, um programa de rádio como o teu tem um alcance maravilhoso, graças a Deus. Muitos espíritas ouvem, muitos não espíritas ouvem, mas pensa comigo. O que atinge mais gente? Um programa espírita ou um princípio fundamental da doutrina espírita no Novela das 8? Você já reparou que as novelas estão falando em reencarnação, as novelas estão falando em mediunidade? Gente, isso tudo está planejado. E os filmes? Os filmes. Isso tudo está planejado. Por quê? Porque Jesus sabe que um princípio fundamental numa novela, infelizmente, que a gente gostaria que as pessoas assistissem programas espíritas, porque aí eles vão ensinar princípios fundamentais com fidelidade absoluta, que é o que a gente tenta fazer quando vai num programa como o seu, como dos amigos lá de Catanduva, os amigos de Urupês, enfim, os que nos convidam.
Mas um princípio fundamental numa novela, ainda que de forma doutrinariamente não é 100% correta, é uma adaptação para a novela, mas divulga, às vezes, muito mais do que um programa, porque atinge muito mais gente. O número é absolutamente e infinitamente maior. Então, Jesus tem um plano B. E isso tudo está planejado. Está tudo dentro de um planejamento. Então, vamos convidar os nossos amigos ouvintes a fazer a nossa forma de divulgação através do exemplo. Vamos tentar ser, mesmo que dentro da nossa capacidade, né, que é bem limitada, vamos tentar ser o exemplo que as pessoas precisam. Que as pessoas consigam olhar para a gente, né, e falar, meu Deus do céu, aquele cara não tem dinheiro nem para ele, mas ele sempre tem alguma coisinha para ajudar. Aquele cara não tem saúde para ele, mas todos, por exemplo, todo sábado de manhã, ele está lá ajudando na sopa do centro. Olha que bacana. Que força que a doutrina espírita nos dá, e as pessoas prestam atenção. Mas 3x4 a gente tem muito para oferecer, mas não quer sair da cama porque está frio. Está chovendo. Que tipo de espírita nós somos? Olha que tristeza, cara. Quer dizer, Jesus espera muito de nós, embora não exija nada. O livre-arbítrio vai ser sempre respeitado. Mas Jesus espera muito de nós. Mas nós estamos levando embolado, né? Nós estamos com a nossa atitude meia boca faz 2000 anos já. Jesus esteve aqui há 2000 anos, deu o máximo de si, e a gente está aí, né? Vai na casa espírita 1, 2 vezes por semana, né? Toma o passe, energiza uma garrafa d'água, e a gente reclama, né? Por que a situação da casa da gente não muda? Por que Jesus não ampara a nossa família? Por que o meu parente tem um problema de saúde e a espiritualidade não vai lá dar uma mão? A gente não dá esse algo mais. Jesus precisa do algo mais. E muita gente, uma grande parte do movimento espírita, e aqui não vai crítica, gente, pelo amor de Deus. É só uma constatação que a gente viaja muito, frequenta muita casa, faz muita palestra. Tem muita gente que se acomodou. Então, como a gente ia ao culto, ou ia à missa, hoje a gente vai na palestra. Vai lá uma vez por semana, toma o passe, leva uma garrafa de água para energizar e acha que já fez a sua obrigação. Nelson, não sai disso. Só mudou o quê? O rótulo religioso. A prática não mudou nada. Nós somos os mesmos. A doutrina espírita é para nos ensinar aquele algo mais. Jesus disse que a cada um será dado segundo suas obras. Então, se eu não mudei nada, se eu ia à missa, agora eu vou à palestra, o que mudou? Não vai mudar a situação da minha casa. Se eu quero um pouquinho mais para a minha casa, mais paz, mais proteção espiritual, eu tenho que dar mais de mim. Mais trabalho, mais, sei lá, evangelho no lar que seja. E a gente não está fazendo esse algo mais. Então eu queria deixar essa mensagem final para os teus ouvintes, que nos dão a honra de nos ouvir, né? Já te agradecendo a oportunidade. Se a gente quer um pouquinho mais de paz, de harmonia, a gente precisa dar esse algo mais. Que seja um evangelho no lar. Mas principalmente em favor do próximo. Senão, a gente vai sair dessa encarnação do mesmo jeito que entrou, só com mais conhecimento. Porque a doutrina espírita traz um rio de conhecimento. Mas só o conhecimento não vai mudar muita coisa. O que vai acontecer? Se nós não transformarmos esse conhecimento em ação, nós vamos desencarnar umbralinos cultos, doutrinariamente cultos. Não estou vendo vantagem nisso. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Eu que agradeço. Você falou uma coisa interessante que um convidado, né, o André Marosso, diretor do filme, falou, né? Jesus não tinha nada na época, né, dele, né? Não tinha rádio, internet, televisão, não tinha Facebook, ele falou desse jeito, né? E conseguiu dividir, né, a história da humanidade em duas, né? Antes e depois dele, né? Imagina se ele tivesse, ele falou na palestra, imagina se ele tivesse a tecnologia que a gente tem hoje, né, André? Se ele tivesse 1/3 do que nós temos hoje, o mundo seria outro, cara. 1/3, não precisa de tudo que nós temos não, cara. 1/3, estava ótimo já. Porque aí não seria... não teriam invertido tantas coisas que ele falou, né? Não teriam mudado, né? Tanta coisa, interpretação do que ele disse, não teria acontecido essas mudanças
que interpretaram aí, muitas mudanças, infelizmente, de propósito, né? Propositais, né? Muita manipulação, né? A própria história fala que os escribas, quando iam fazer a cópia de um texto, alteravam algumas coisas. Então, cada cópia que foi feita dessa cópia já era feita errada. Muita coisa foi feita de forma proposital, sim, com certeza. Mesmo porque ele mesmo não escreveu nada, né? Deixou nada escrito. Tudo escrito pelos discípulos dele, pelos evangelistas. Eu agradeço o André Luiz Sobreiro e eu vou deixar os microfones para você fazer a prece de encerramento, tá? Para os amigos do site, tá? O André já faz a prece agora, fica tudo aqui, a matéria todinha já prontinha. E para os amigos da rádio, tá? Os amigos da rádio irão ouvir a prece de encerramento do André Sobreiro, André Luiz Sobreiro, daqui a pouquinho. Vamos lá, André, então faça a prece para a gente de encerramento. Então vamos agradecer a oportunidade bendita do trabalho, do esclarecimento, da conversa fraterna, a presença dos amigos espirituais que nos envolvem, cumprindo a promessa de Jesus que nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, lá ele também estaria. E sabemos que essa conversa, que essa promessa é cumprida nesse momento através da presença dos Espíritos amigos. Amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. Particularmente eu vos agradeço, Senhor, pela jornada que chega ao fim na noite de hoje, pela viagem tranquila até Araçatuba, pela acolhida nessa casa por onde eu peço as tuas bênçãos, pelo seu proprietário, que muito gentilmente nos acolheu, pelo Nelson, pelo seu trabalho de divulgação, pelo Ricardo no seu trabalho junto à União das Sociedades Espíritas e por todo o movimento espírita de Araçatuba e região. Que a tua paz, Senhor, continue envolvendo esses corações, sempre e cada vez mais, para que eles continuem levando o Consolador aos corações necessitados. E que o trabalho, Senhor, de consolação se multiplique cada vez mais, para que mais corações se sintam fortalecidos, consolados e sintam a necessidade de oferecer o que têm. Que a tua luz, Senhor, encontre morada em nossos corações, mas encontre os nossos corações de portas abertas para a entrada dessa luz. Que assim seja. Graças a Deus.